Existe uma razão muito específica para certas pessoas caminharem por uma sala e imediatamente capturarem o olhar, o respeito e a atenção de todos, mesmo sem dizer uma única palavra. Não é sobre estética, riqueza ou sorte, mas sobre uma frequência invisível que pouquíssimas pessoas sabem como dominar. Se você sente que sua presença tem sido ignorada, que seus relacionamentos esfriaram, ou que a sua vida simplesmente estagnou em um ciclo de invisibilidade, existe uma força antiga e profunda pronta para virar esse jogo. Mas você precisa estar disposto a enxergar o que a maioria ignora. Se este tema ressoou com você logo nos primeiros segundos, inscreva-se no canal, porque aqui compartilhamos mensagens e ensinamentos transformadores como este todos os dias. Para entender como despertar esse poder de atração, precisamos olhar para além do óbvio e mergulhar nos mistérios de uma das entidades e energias mais incompreendidas da espiritualidade. A figura de 7 saias carrega um ar de mistério, elegância e autoridade que vai muito além de lendas populares. Quando falamos desse arquétipo, estamos falando sobre a maestria absoluta do magnetismo pessoal, da autoconfiança e da capacidade de dobrar a realidade a seu favor. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando agradar os outros, vestindo máscaras sociais e se diminuindo para caber nos padrões alheios. O resultado disso é o esgotamento energético e o apagamento do seu próprio brilho natural. O segredo de 7 saias começa no momento em que você compreende que cada uma de suas camadas representa uma proteção, uma virtude e um mistério de sua própria alma. O poder de atração não é sobre implorar por atenção, mas sobre se tornar um polo magnético tão denso e autêntico que as oportunidades, as pessoas e a prosperidade são naturalmente arrastadas para a sua órbita. Pense na forma como você tem se posicionado diante da vida. Quantas vezes você calou sua intuição por medo do julgamento? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia apenas para não ficar sozinho? O primeiro passo desse método oculto consiste em rasgar a ilusão da aprovação externa. Quando você para de buscar validação fora, o seu campo magnético se fecha para o vampirismo emocional e se abre exclusivamente para o poder pessoal. 7 saias ensina que a verdadeira sedução, seja na vida amorosa, nos negócios ou na vida pessoal, nasce da segurança inabalável sobre quem você é e do mistério que você escolhe guardar. Quem revela todas as suas cartas de uma vez, perde o fascínio. A atração vive no espaço entre o que é visto e o que é intuído. Entretanto, tirar essas máscaras sociais é apenas a preparação do terreno. Existe um segredo guardado na primeira saia que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, e é justamente essa camada inicial que define se você será ignorado ou respeitado logo no primeiro impacto. A primeira camada desse método oculto diz respeito ao domínio absoluto da sua aura de mistério e da proteção espiritual. 7 saias não carrega esse nome por acaso. Cada saia representa um nível de vibração e um véu de energia que protege o seu campo interior, enquanto projeta uma imagem de autoridade inabalável para o mundo. A maioria das pessoas comete o erro fatal de ser um livro aberto, entregando suas intenções, medos, fraquezas e maiores desejos de bandeja para qualquer um. Quando você se torna previsível, você perde instantaneamente o seu magnetismo. O cérebro humano é biologicamente e energeticamente programado para ignorar o que é comum e fácil, mas fica absolutamente obcecado por aquilo que não consegue decifrar por completo. Quando você ativa essa primeira camada, a sua postura muda fisicamente, o seu tom de voz adquire uma calma firme e o seu olhar deixa de buscar a aprovação do ambiente. Você começa a emitir uma vibração de valor próprio tão alta que as pessoas ao seu redor sentem uma necessidade instintiva de se aproximar, de ouvir o que você tem a dizer
e de entender o que você tem de tão diferente. É o fim definitivo da necessidade de perseguir pessoas ou oportunidades, porque a dinâmica de atração se inverte por completo. Mas não se engane achando que o magnetismo é apenas uma questão de atitude superficial ou truques mentais. A aura de mistério precisa ser alimentada por algo muito maior que a simples vaidade. Ela exige que você aprenda a blindar seus sentimentos mais íntimos contra a curiosidade alheia, criando um santuário inviolável dentro de si mesmo. Quem não domina a própria energia acaba sendo dominado pelas emoções dos outros. Só que criar essa aura impenetrável é apenas o começo. Existe uma transformação ainda mais profunda que precisa acontecer com o seu passado, e é na segunda saia que descobrimos como transformar as piores dores em uma fonte inesgotável de poder. O verdadeiro poder magnético não nasce de uma vida perfeita, mas da capacidade de transmutar as suas próprias feridas em autoridade espiritual e emocional. Quando Sete Saias movimenta a sua segunda camada, ela nos ensina que a dor do passado jamais deve servir como uma corrente que nos prende ao sofrimento, mas sim como o combustível que alimenta e fortalece a nossa caminhada. Se você já passou por rejeições dolorosas, traições de pessoas queridas ou momentos em que se sentiu totalmente sem valor e sem rumo, entenda que cada uma dessas experiências fez parte da forja da sua alma. A grande questão é que a maioria das pessoas guarda a dor da pior forma possível. Elas alimentam a mágoa, o ressentimento e o papel de vítima, permitindo que essa podridão energética contamine o seu campo magnético e afaste todas as coisas boas que tentam se aproximar. Sete Saias nos ensina a vestir a história passada como um manto de sabedoria e elegância, transformando a antiga fragilidade em uma força incomparável que ninguém consegue quebrar. Quando você para de se vitimizar e assume o controle absoluto da sua narrativa, a sua energia muda de figura instantaneamente. O mundo ao seu redor passa a te enxergar sob uma nova luz, não como alguém que precisa de compaixão ou piedade, mas como uma presença forte, refinada e que emana um respeito natural. Essa virada de chave altera a forma como as pessoas interagem com você em todos os níveis. Contudo, dominar a sua história e transmutar as suas feridas ainda não é suficiente para materializar mudanças no mundo físico. Para fazer o dinheiro, as oportunidades e os relacionamentos certos fluírem até você, é preciso acionar o movimento da terceira saia. Para desbloquear a atração da prosperidade e dos relacionamentos verdadeiros, é preciso compreender a ciência oculta do movimento e o perigo da estagnação. Sete Saias é a mestra suprema da dança e da fluidez da vida. Quando ela se movimenta, ela não apenas desloca o ar ao seu redor, mas reorganiza toda a energia estagnada que impede o progresso. A razão pela qual tantas pessoas vivem travadas, enfrentando escassez financeira contínua e laços afetivos rasos, é porque permitiram que a sua energia interior ficasse completamente parada no tempo. A estagnação é o maior veneno para o seu magnetismo. Quando você guarda velhos ressentimentos, repete rotinas automáticas, sem paixão, e se acomoda com o medíocre, você constrói um pântano energético onde nada de novo consegue florescer. Ao aplicar o método de Sete Saias, você aprende a girar a roda da sua própria vida com intenção, coragem e audácia. Mudar o seu campo vibracional exige quebrar os padrões obsoletos que você vem alimentando há anos. Significa renovar a forma como você se apresenta, a maneira como você caminha e, acima de tudo, a qualidade dos pensamentos que você cultiva nos primeiros minutos do seu dia. O universo é puramente dinâmico e atrai exatamente a frequência que você emite. Se você vibra na escassez, na dúvida e no medo constante de não ser suficiente, a vida te devolverá exatamente mais razões
para continuar sentindo essas mesmas limitações. Por outro lado, quando você ativa a frequência do movimento e da expansão, você envia um sinal claro para a realidade de que está pronto para receber o melhor. É nesse momento exato que as coincidências impossíveis começam a se manifestar. Mas atenção, existe um erro invisível cometido nessa fase que faz a maioria das pessoas perder tudo o que construiu, e você precisa saber exatamente como evitá-lo. O erro silencioso que destrói o magnetismo pessoal de forma quase instantânea atende pelo nome de dependência emocional e ansiedade de controle. No momento em que você começa a desejar desesperadamente a aprovação de alguém, a resposta de uma mensagem, a validação de um grupo ou o resultado imediato de um negócio, você rompe a harmonia do seu campo vibracional. 7 Saias ensina que a verdadeira rainha da sua própria jornada nunca implora, nunca se desespera e jamais corre atrás daquilo que já lhe pertence por direito energético. A ansiedade é uma das frequências mais baixas que existem para o poder de atração, porque ela grita para o universo que você não confia no seu próprio valor nem na sua capacidade de manifestação. Quando você está desesperado por algo, você emana a energia da falta. E pela lei fundamental do magnetismo espiritual, a energia da falta só consegue atrair mais escassez e distanciamento. É exatamente por isso que quanto mais você persegue alguém ou alguma coisa com desespero, mais aquilo se afasta de você como se estivesse fugindo. O segredo oculto para fazer com que as coisas venham até a sua vida está na arte do desapego consciente. Desapegar não significa que você deva se tornar frio, indiferente ou desistir dos seus grandes objetivos, mas sim ter a absoluta certeza interior de que a sua felicidade, a sua paz e o seu valor não dependem de absolutamente nada, nem de ninguém fora de você. Quando você alcança essa postura de autossuficiência espiritual, o seu magnetismo se torna verdadeiramente imbatível. É como erguer um farol no topo de uma montanha. Mas para consolidar essa autoridade e impedir que energias externas venham a roubar a sua força, o próximo passo é fundamental. Quando você atinge o estado de autossuficiência energética, a sua presença passa a provocar reações intensas em qualquer ambiente. As pessoas começam a sentir a sua força mesmo antes de você entrar em um local. Elas sentem uma necessidade inexplicável e quase magnética de estar perto de você, de ouvir a sua opinião, de buscar o seu conselho e de conquistar a sua admiração. Isso acontece porque a sua estabilidade emocional cria um vácuo de poder que o ambiente ao redor busca preencher e acompanhar a todo custo. Neste estágio do despertar, você deixa definitivamente de ser aquela pessoa que apenas reage aos acontecimentos do mundo para se tornar a causa, a força geradora e a criadora consciente da sua própria realidade. Você passa a dominar o seu espaço sem precisar erguer a voz, sem impor nada pela força física ou pela discussão, usando puramente a densidade da sua presença e a clareza das suas intenções. É o domínio da autoridade silenciosa, onde o seu campo energético trabalha a seu favor 24 horas por dia. No entanto, manter esse topo exige um nível de maturidade e vigilância que poucas pessoas possuem. Quanto maior o seu brilho e o seu magnetismo, mais você se torna um alvo para energias densas, inveja descarregada e tentativas veladas de desestabilização emocional. É por isso que a última camada desse método guarda o segredo mais bem protegido de todos. Uma regra de ouro que selará o seu poder de forma definitiva e garantirá que o seu brilho jamais seja apagado por forças externas. A consolidação definitiva do seu poder magnético exige o domínio absoluto do silêncio e da proteção energética. 7 Saias guarda os seus segredos mais valiosos sob o manto sagrado da discrição. O mundo moderno nos pressiona o tempo todo
a expor nossos planos, nossas vitórias recentes e a nossa intimidade para pessoas que, na maioria das vezes, não possuem a menor capacidade energética de torcer pelo nosso sucesso. A inveja, o olho gordo e os pensamentos pesados são forças reais que podem desgastar a sua aura se você não mantiver o seu campo devidamente blindado. Aprender a calar os seus projetos até que eles estejam totalmente materializados e consolidados é um dos maiores atos de poder que você pode exercer sobre a sua vida. O silêncio preserva a energia vital necessária para que as suas ideias ganhem corpo e força no plano físico. Quando você espalha os seus objetivos antes do tempo, você dissipa a energia motriz que deveria estar alimentando a sua vitória. Sete Saias ensina que a verdadeira força não precisa fazer barulho para ser notada. Ela se manifesta através dos resultados concretos, da transformação visível da sua vida e da autoridade natural que você emana sem esforço. A partir de hoje, você tem a oportunidade real de deixar para trás aquela versão insegura, hesitante e invisível de si mesmo. O despertar da sua força e do seu poder de atração não é um passe de mágica que acontece sem a sua participação ativa, mas sim um compromisso diário com a sua evolução, com o respeito à sua história e com a ativação consciente da sua energia. Você nasceu para ocupar o seu lugar, para ser respeitado e para viver uma vida de plena abundância em todos os sentidos. Ao longo desta jornada, passamos pelo entendimento da sua aura, pela transmutação das dores em autoridade, pela quebra da estagnação, pelo fim do desespero, pela autossuficiência e pela blindagem no silêncio. Lembre-se de que o magnetismo absoluto é o reflexo da sua alma quando ela decide parar de se esconder e assume com orgulho a sua verdadeira grandeza. Se esta mensagem tocou a sua alma e acendeu a chama do seu poder pessoal, deixe nos comentários a sua experiência e o que você pretende mudar na sua vida a partir de agora. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para se levantar. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossos ensinamentos diários e compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que precisa reencontrar a própria força. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra e logo desaparece e que a inveja alheia está travando toda a sua vida? A verdade é que o olho gordo e cargas espirituais podem fechar suas portas sem você perceber. Por isso, eu preparei um guia prático sagrado, onde você vai aprender a identificar se existem trabalhos ou demandas contra você, cortar todo o mal e aplicar as firmezas certas para destravar seus caminhos financeiros e atrair a prosperidade que é sua por direito. O link de acesso direto está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Clique agora, proteja a sua energia e abra as portas da sua fartura. Axé, Laroyé e até o próximo vídeo.